Hallo, hallo, ihr Lieben! A nossa aula de hoje vai ser sobre vocabulário e vocabulário relacionado a trânsito. Por isso, o nosso tema é der Verkehr. Der Verkehr é o trânsito, tá? Verkehr, trânsito, der, porque é uma palavra masculina. Então, a gente vai aprender vocabulários e a aplicação desses vocabulários em frases relacionados a trânsito. Vamos lá. Primeiro deles, die Straße. Die Straße significa a rua, tá? Straße. E o plural é com N no final. Die Straßen, as ruas. Então, a palavra feminina, artigo die, Straße, rua. Quando a gente está falando rua em alemão, é bem comum, tá? Que o nome da rua venha junto com a palavra Straße, só que Straße vem depois. Em português eu falo, por exemplo, Rua Godofredo de Araújo. Em alemão, eu falo, por exemplo, uma rua onde eu morei, Karl Marx Straße, por exemplo, né? E aí esse Straße vem depois, tá? Bom, vamos lá, vamos ver um exemplo dessa palavra aplicada em alemão. Kennst du diese Straße? Kennst du diese Straße? Kennst du significa você conhece. Du é você e kennst conhece. Diese Straße é essa rua. Kennst du diese Straße? Você conhece esta rua? Bom, uma outra palavra que tem a ver com Straße é die Hauptstraße. Straße é rua, como a gente viu, e Haupt é principal, tá? Então, die Hauptstraße é a rua principal. Hauptstraße, a rua principal. O plural também com ele no final, die Hauptstraße, nas ruas principais. Por exemplo, wie heißt die berühmte Hauptstraße von São Paulo? Wie heißt die berühmte Hauptstraße von São Paulo? Wie heißt significa como se chama. Die Hauptstraße, a rua principal. Só que aqui a gente tem um adjetivo, berühmte, que significa famosa, conhecida. Então, como se chama a famosa rua von de São Paulo? Como se chama a famosa rua principal de São Paulo? Outra palavra importante com Straße é die Landstraße, tá? Land aqui vai ter a ideia de estado, né? Porque Bundesland é estado. Então, Landstraße são as estradas estaduais. Aqui, nesse caso, Straße não vai significar rua, vai significar estrada. Die Landstraße, a estrada estadual. Com N no final, a gente tem o plural de Landstraßen, as estradas estaduais. Então, eu posso dizer: Leider haben die Landstraßen in Brasilien viele Schlaglöcher. Leider haben die Landstraßen in Brasilien viele Schlaglöcher. Leider, infelizmente. Haben, tem, die Landstraßen, é o sujeito aqui, as estradas estaduais. Então, infelizmente, as estradas estaduais têm in Brasilien, no Brasil, viele, muitos, Schlaglöcher, buracos, tá? Então, buraco da estrada, né? Buraco da rua, Schlaglöcher. Leider haben die Landstraßen in Brasilien viele Schlaglöcher. Infelizmente, as estradas estaduais no Brasil têm muitos buracos. Uma outra palavra importante é a palavra der Weg. Der Weg significa o caminho. O plural é die Wege, com E no final. Der Weg. Esse E é fechado e longo, tá, gente? Weg. Não confundir com Weg, que é uma outra palavrinha que é escrita com letra minúscula. Aqui é escrito com letra maiúscula, der Weg é o caminho. Die Wege, os caminhos. Wie oft nimmst du diesen Weg? Wie oft nimmst du diesen Weg? Significa wie oft, com qual frequência, wie oft, com qual frequência, nimmst, pega, do, você. Wie oft nimmst du, com que frequência você pega, diesen Weg, este caminho. Em que frequência você pega esse caminho? Bom, uma outra palavra importante aqui relacionada a trânsito, à organização da cidade, é der Platz. Der Platz significa a praça. E o plural é die Plätze, as praças. Então, der Platz, a praça, die Plätze, as praças. Posso dizer, por exemplo, in der Stadt gibt es viele schöne Plätze. In der Stadt
In der Stadt significa na cidade. Gibt es, há, viele, muitas, schöne, bonitas, Plätze, praças. Então, na cidade, há muitas praças bonitas. Tem muitas praças bonitas. Esse gibt es significa há. Tem, no sentido de existir, tá? Depois nós temos a palavra das Schild. Das Schild significa a placa, tipo a placa de trânsito, né? E o plural com R no final, die Schilder, as placas de trânsito. Das Schild, die Schilder. Por exemplo, was bedeutet dieses Schild? Was bedeutet dieses Schild? Was, o que? Bedeutet, significa, dieses Schild, esta placa. Was bedeutet dieses Schild? O que significa essa placa? E aí, quando a gente está querendo deixar claro que é placa de trânsito, a gente também pode colocar a palavra Verkehr na frente. Verkehr não significa trânsito. Dessa forma, a gente tira qualquer dúvida, né? Qual placa é essa? Estou falando de uma placa de trânsito. Então, das Verkehrsschild. Das Verkehrsschild. Das Verkehrsschild. A placa de trânsito. Plural com R no final. Das Verkehrsschilder. Por exemplo, em Deutschland, die Verkehrsschilder, acho que eu falei das, né? Das Verkehrsschild, singular, die Verkehrsschilder, com die, plural, né? O artigo em alemão, plural, é sempre die, né? Então, se eu falei das aí na frente, deleta aí, é das Schild, die Schilder, no plural. Então, in Deutschland gibt es Verkehrsschilder, die es in Brasilien nicht gibt. In Deutschland gibt es Verkehrsschilder, die es in Brasilien nicht gibt. In Deutschland, na Alemanha, gibt es, acabamos de ver, significa existe, tem, né? Verkehrsschilder, a gente acabou de aprender, placas de trânsito. Então, na Alemanha, há placas de trânsito de que es. Presta atenção que aqui eu tenho o es e lá no final eu tenho o gibt. É a mesma expressão, tá? Ele está separadinho porque esse dia aqui vai jogar o verbo pro final, porque a gente está falando de uma frase relativa. Se você não aprendeu frases relativas, não se preocupe com isso. Mas esse es aqui tá junto com aquele gibt, apesar de estar separado, eles continuam formando essa ideia de tem, tá? Então, que há, só que aqui a gente tem a negação, nicht, que não há em Brasília, no Brasil. Então, na Alemanha, há placas de trânsito que não há no Brasil. E a última palavra dessa aula de hoje é die Ampel. Die Ampel significa o sinal de trânsito, tá? Tem várias palavras para sinal aí no Brasil. Eu agora não estou conseguindo lembrar de nenhuma, não sei o que eu falo, mas que é sinal de trânsito, mas é semáforo, né? Por exemplo, né? Aquilo que fica vermelho, amarelo ou verde. O plural é de Ampel com N no final. Então, eu digo, por exemplo, diese Ampel ist neu. Significa esse sinal, esse semáforo é ou está novo. Beleza, gente? Então, essas foram as nossas palavras de hoje. Espero que você tenha aprendido aí um pouco mais sobre o vocabulário de trânsito em alemão. Das ist alles. Tschüss! Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!